Vou tentar mostrar aí, porque também um outro gol que acho que foi sobre a questão do voluntariado, né? Sobre. Uh, então, um suposto gol que talvez eles tivessem marcado, que eu acho que não marcaram, né? Não sei se estão contabilizando isso como gol, eu acho que na verdade vocês não marcaram. E se marcaram, marcaram há muito tempo atrás. Né? E por quê? Porque na verdade eu concordei. O que aconteceu? Só que uma parte da repreensão não poderia ser feita, né? E vinculou sobre a questão do auto-perdão e tal. É até um tema mais complexo, mas como eles falam que fizeram gols, eu vou tentar descaracterizar, ou mais ou menos descaracterizar. Vamos lá. Então o que acontece? Eles nunca poderiam fazer exatamente a crítica do auto-perdão, porque na verdade uma das razões que eu estava na igreja era justamente para isso, só que eu não consegui fazer rápido. A crítica que eles poderiam fazer assim, mas na verdade isso daria para fazer rápido, vamos supor, no primeiro ano. Ok, então, não é que seja impossível, só que teria que ser algo milagroso. Então eu concordo com essa crítica. Porque se você entender isso como uma coisa muito difícil de fazer, quase milagrosa ou milagrosa, efetivamente, eles estão certos. Em 2012 eu teria responsabilidade para fazer isso. Eu estava naquele momento num templo de outra religião mesmo. Já sendo crente, estava num templo de outra religião. Tá, ok, eles podem pedir também que eu deveria ter saído antes. Tá certo. Não consegui fazer isso, não teria coragem de fazer isso, mas isso que eu tô falando, não é a situação real. Eles estão tentando criticar o ideal, a partir do, digo, não o ideal, criticar a partir do ideal aquilo que eu deveria ter feito. Eu não tive coragem de fazer isso e talvez isso tenha implicado até no não fazer o auto-perdão. Ok, mas eu concordei com isso. E eu acho que, por exemplo, eu poderia fazer os dois. Eu poderia fazer o voluntariado e atividade secular. E tendo me auto-perdão em 2011, meu primeiro ano de conversão. Ou ali, para dizer um ano, ali no começo, até o começo de 2012, para fechar um ano de crente, né? Então até ali, abril, maio de 2012, talvez até final de março, eu teria me feito ali o auto-perdão e tal. Então, falar, de repente isso ah, resolveria, por exemplo, também, entre outras questões, a própria questão da atividade secular. Ok, mas eu concordei com isso. Seria muito difícil de fazer. Eu mesmo diria isso, eu mesmo dizia isso. Impossível não é. Então, como assim vocês marcaram um gol em relação à questão do voluntariado, em eu achar que o voluntariado era algo errado, mas se eu. Então, justamente, porque eu deveria ter uma atividade secular junto, se eu entendo que, por exemplo, a questão do auto-perdão deveria ser feita. Eu vou provar. Eles mesmos disseram que é o seguinte, auto-perdão junto com o trabalho. Então, por exemplo, eu poderia ter buscado mais trabalho em 2011. Busquei, mas poderia ter buscado mais. Ok, vamos concordar. Concordo que eu poderia ter buscado a questão do trabalho. Mas eles mesmos, o pessoal que me ataca, disse que se eu tivesse trabalho em 2011, não adiantaria se eu não conseguisse fazer o auto-perdão. Então, se eu tenho trabalho e não faço auto-perdão ali em um ano de crente, por exemplo, não adiantaria. Poderia, inclusive, me dar mal no trabalho, poderia acontecer alguma coisa ruim, talvez por descrença de Deus, poderia ser pecado e blá blá blá. Ou seja, eu poderia estar numa situação ruim. No trabalho ou em função dele. Porque, justamente, se, ali não obedecendo, e portanto, se eu não obedeço a Deus, não faço o auto-perdão, que seria um resultado natural de quem é obediente a Deus. Então, calma aí. Eles mesmos disseram que não adiantaria ter trabalho e não fazer o processo de auto-perdão. Eles disseram isso. Então, como assim esse negócio de arrepender pelo voluntariado? Não, peraí. O que eu disse é que eu poderia justamente ter tido uma atividade secular antes e ter feito o processo de auto-perdão antes. Só que a questão do processo de auto-perdão antes seria muito difícil. É possível. Era uma coisa difícil de fazer. É possível. Seria possível, mas muito difícil. Entendeu? Então, assim, eles estão cobrando uma coisa muito difícil de fazer. O que eu não lembro se o meu pensamento foi esse, eu posso até estar errado. Posso estar divagando aqui, na verdade. Poxa, eu não deveria ter feito voluntariado, porque depois eu recebi vários ataques, e teve coisas muito difíceis na minha vida, muito ruins, muito desagradáveis e mentirosas. Mesmo sobre o auto-perdão, foram argumentos mentirosos. A própria acusação do auto-perdão que antes eu já tinha escutado, mas não sabia se era para mim ou não parecia ser. Em 2014 eu percebo que é para mim. Essa acusação, ela é falsa, porque eu estava fazendo o processo de auto-perdão. Era mais demorado. Eles criticaram como se eu não tivesse feito. Só que eu estava fazendo, era um processo. Primeiro. Segundo, mas então você poderia dizer que a crítica sobre auto-perdão deveria ser feita antes. Ok, eles não fizeram essa crítica. Mas o meu ponto era justamente esse. Eu deveria ter tido a atividade secular antes, deveria ter encontrado a atividade secular antes, vamos dizer, ser empregado numa atividade secular remunerada, fazer concomitantemente o processo de auto-perdão desde 2011, que eu não fiz, ou fiz tipo menos integralmente, não focando tanto isso,
Eu poderia focar, fazer o processo de auto-perdão. De repente, desde 2011, eu já fiz desde 2011, mas com mais atenção a isso, com mais foco. Seria ainda assim muito difícil, mas daria para fazer. E eu gastaria ou investiria menos tempo para isso. Digo, mais tempo em foco, mas se eu tenho mais tempo para isso, eu conseguiria fazer mais rápido, então, portanto, menos tempo. Eu faria isso de maneira mais rápida, já com atividade secular, não só em função dela, ou mesmo começar o auto-perdão antes de buscar atividade secular, qualquer combinação dessa, e terminaria o processo do auto-perdão mais rápido. Se fracassasse, não adiantaria, porque eu poderia me dar mal na profissão, na secular. E eles disseram isso, então não vem com essa de, o Alex se arrependeu. Negativo. Eles disseram que teria que ter auto-perdão, ok, então eu poderia buscar atividade secular, antes ou depois de ter iniciado um processo de auto-perdão. E fazer isso e voluntariar ao mesmo tempo até. Né? Até na época eu só tinha voluntariado no final de semana, então daria até para conciliar. Ou mesmo encontrar atividade em outro local. E... Então, peraí. Como assim? Auto-perdão não, mas atividade secular sim, mas eu teria que fazer o auto-perdão ao mesmo tempo. Então, se você fizesse o auto-perdão antes, já estaria numa situação em que você poderia voluntariar e ter atividade secular. Sim, mas o processo teria que obter êxito. Então, o que eu estou falando é justamente isso. Eu teria que ter êxito. Eu teria que, eventualmente, no caso, sair ali da outra religião, teria que, embora nunca tivesse acreditado na outra religião, sem ofensa a outra religião, não estou ofendendo, mas eu teria que sair do templo da outra religião, nem na outra religião específica, porque eu não acreditei, mas eu teria que sair do templo. Eu teria que ter trabalho e antes ou depois disso iniciar o processo de auto-perdão. De maneira mais focada nisso. Né? Iniciar o processo de auto-perdão eu iniciei, mas de maneira mais focada e mais centralizada. Só que mesmo isso não garante, seria difícil fazer isso mesmo em um ano. Então é isso, sim. Mas como havia a possibilidade de conseguir isso praticamente milagrosamente, sim, eu eventualmente estaria errado. Eu estou errado nesse sentido. Porque eu deveria ter feito isso antes. Essa é a questão. Mas aí que tá. Qual é o nível de cobrança que vocês estão tendo? Vocês estão cobrando aí praticamente 10 mandamentos. Que eu nem sabia da validade. Então, quer dizer, sabia parcialmente da validade, na verdade. Depois foi para Cristo, na verdade. Então, quer dizer, o que esses caras o que eles estão dizendo é isso. O que eles estão dizendo é isso. Essa é a crítica imbuída. Essa é a crítica que está embaixo do discurso, na verdade. O que eles estão fazendo? Você não deveria ir para Cristo, você deveria ter ficado nos mandamentos. Para eventualmente atingir os seus objetivos mesmo em relação à atividade secular. Essa é a crítica que eles querem fazer. Essa é a crítica que eles querem fazer. Na verdade, só que eles acho que de maneira direta nunca fizeram. Essa é a crítica. Essa, na verdade, é a crítica. Já buscar. Porque eles não aceitam nada que eventualmente não seja perfeição ou semi-perfeição. Eles não aceitam nada. Essa é a crítica que eles querem fazer. Essa é a verdade. Porque eles estão me criticando uma coisa que seria, na verdade, considerada um milagre se feita de maneira tão rápida. Seria... E quer saber, não sei nem se com os mandamentos seria algo tão rápido assim. Não, mas seria assim. Não sei, cara. Não sei. Tenho minhas dúvidas. Tenho lá minhas dúvidas. Então, cara, é isso. Essa é a questão. Então não concordo. Marcar um gol, não. Porque eu concordo que eu deveria ter feito a recuperação antes, que seria muito difícil. Eu sei que seria muito difícil. Eu teria que fazer antes. Não sei se ia conseguir praticar todos os mandamentos, então seria complicado. Teria que fazer isso rápido. Concomitantemente a isso, eu teria que ter atividade secular e eu teria que dar certo o processo de auto-perdão para que não ocorresse nenhuma cagada na atividade secular e mesmo talvez até na voluntária. E eu teria que eventualmente fazer a descoberta mandamental para isso, para garantir que não desse nada errado. Ou mesmo semi-perfeição, entre aspas, para que de alguma forma não desse nada errado e o sofrimento eventualmente não fosse em relação a coisas do passado, por exemplo. Algum sofrimento no final ia ter. E principalmente nessa hipótese, praticamente zero garantia de que isso seria feito de maneira rápida. Ou mesmo de que seria feito. Ou seja, veja como esses caras, interessante isso. Claro que você pode repreender um pecado ou outro, mas veja como eles não respeitam o processo. Eles não entendem a fé como processo, eles entendem a fé como obediência direta. Ou seja, não dá, porque se o cara eventualmente desviar, mas se a pessoa no final é crente ou tem outra ali, religião alguma coisa, no final ela é uma pessoa desviada. Ou seja, mas eles não encaram nem como se ela estivesse tentando. Nem isso eles fazem.
Mas nem isso esses caras fazem, esses filhos da puta fazem. Não tem outra expressão. Bom não é o que os caras fazem. Aí que jogam fruto do Espírito Santo, vai para escanteio. Não, o negócio é mandar aterrorizar. Neymar aterrorizar. Não, cara, não é assim. O voluntariado, eu admito, sim. Eu estou, no caso ali do 2011, eu estava errado, mas porque eu entendi que dava para fazer um processo e resolver depois. Fé com o processo, uma coisa lenta. Eu entendi que dava para fazer assim. Vocês me cobram porque eu não fiz rápido. A verdade é essa. A verdade é essa. É essa a questão. E quando eu começo a pensar sobre isso, poxa, eu poderia ter feito mais rápido. Poderia ter feito mais rápido para não ter tanta humilhação com falso testemunho lançada por esses caras. É verdade, eu poderia ter feito mais rápido. Só que assim, veja bem, tanto em relação a mandamentos como a semi-mandamentos, se eu faço rápido também vai ser uma coisa traumática, na verdade. O próprio fazer o processo vai ser traumático. Entendeu? Com os 10 mandamentos seria menos, mas a obediência não seria talvez totalizante desde o começo. E num segundo momento, o que mais provável seria um comportamento. O mais provável não, se eu conseguisse nos mandamentos atingir um comportamento semi-perfeito, a cobrança seria de já fazer em meio de um ano, cara. É isso que os caras querem. Que razoabilidade é essa? É verdade, dava para fazer, mas seria muito difícil. Seria muito difícil. Poxa, eu deveria ter feito. Isso que eu falo. Analisando o racionamento, não é a análise que eu fiz, eu não acreditei nisso. O voluntariado é errado. Não, é que eu não consigo fazer tão rápido. Eu não, vou fazer mais lento, vou fazer mesmo aqui. Não tenho tanta coragem de dizer ali, no caso, eu estava em templo de outra religião, poxa, eu não tenho tanta coragem de sair agora. Não porque eu prefiro essa religião às outras. Não, nem acredito nela. Acho que tem valores interessantes, mas não acredito. E daí o pessoal, não, mas deveria ter feito mais rápido alguma coisa. Não, mas no final nós estávamos enganando. Então, quer dizer, não, isso que eu estou dizendo, o meu contexto de achar que o voluntariado era errado era esse, no sentido, poxa, eu poderia ter feito a recuperação mais rápido, o que seria muito difícil, na verdade. Analisando o racionamento, não seria algo rápido. Então veja como esses caras não têm razoabilidade na análise. Sim, realmente, eu estou errado. Porque eu deveria ter feito mais rápido uma coisa que é muito difícil de fazer rápido. Eu teria que fazer e eu teria que obrigatoriamente fazer. Porque se eu vou para uma atividade secular sem fazer isso, a probabilidade de errado é muito grande. É muito grande. O voluntariado é mais tranquilo, porque justamente é uma atividade que tem mais espiritualidade como foco. Então você pode entrar nessas atividades como processo. Quer dizer, na igreja que eu fui até em outras, não necessariamente. Né? Então, não, mas eu vou ter que falar, não tem escolha. Na igreja batista que eu frequentei, não era assim que eventualmente eles entendiam. Ou me criticaram por outros motivos. Ou me criticaram por motivos ulteriores que eu não sei exatamente. Agora, eles me cobram por não ter feito rápido uma coisa que eles acham que eu deveria fazer rápido e que eu não sei se eu conseguiria fazer rápido. Essa é a cobrança. E eu só acho que, eventualmente, isso seria uma boa ideia. Talvez tenha sido melhor mesmo tentar fazer rápido o processo de auto-perdão. E ele teria que dar certo, porque se eu não conseguisse, a atividade secular também não daria. Aconteceria coisas ruins na atividade secular que eu tivesse, atividade remunerada. Veja bem, eu teria que fazer esse processo rápido. Olha a doideira, eu teria que fazer o processo rápido. Porque senão eu teria que fazer um processo ouvindo caminhões de falsos testemunhos derivados de pessoas com alguma espiritualidade bíblica, com a permissão da mentirosidade. Terrível. Terrível. E como se eu, presumindo que eu não estivesse fazendo auto-perdão. Essa é a questão. A análise é essa. Realmente, talvez é melhor fazer o processo do auto-perdão rápido do que ouvir um monte de merda e ladainha desses caras que eventualmente ficam aí falando contra a minha pessoa e de repente irritados por alguma procedência genética que eu tenho, se é que é isso, né? Porque eu não sei qual que é exatamente o problema. Então é isso aí, fica esse complemento do canal. Ou não sei nem se é isso, na verdade. Não sei nem se é isso. Talvez nem isso seja, na verdade, porque isso é relativiza justo. A questão, nesse caso, Paulo diz, é verdade, a genética não é importante. Se você peca, vai adiantar do que a tua genética. E se você for uma pessoa boa ali, que, por exemplo, cumpra mandamento, a genética também não faz diferença. Nem pro bem, nem pro mal, então... eles mesmos sabem que essa é a questão. E em cima, mentira. Então é a questão, não, mas nós convencemos que o voluntariado... Não. É porque daí eu não teria escutado um monte de mentirosidade depois.
E é verdade, talvez fosse melhor realmente fazer o auto-perdão rápido. E aí que tá, eu não acho que o. Porque eu não, acho que, eu não achei que o voluntariado era errado, porque eu queria fazer o voluntariado junto com a atividade secular desde o começo, desde 2011. O problema foi que eu não fiz o processo de auto-perdão de maneira rápida. E é verdade. E eu paguei um preço caro por isso sem saber. No sentido de que eu não sabia que depois, ali, vamos dizer, 3 anos depois, praticamente depois da conversar, a galera ia chegar junto com um monte de informação falsa. Então, na verdade, a minha questão de achar que o voluntariado é errado, eu nunca achei que o voluntariado foi errado, porque eu queria fazer ele desde o começo. A questão é que eu tinha que fazer junto com a atividade secular, só que para que isso desse certo, eu teria que fazer mais rápido o auto-perdão, até para que eu não sofresse na atividade secular. Por isso eu queria evitar isso e tentar ir para atividades espirituais em que eu sofresse menos. Até chegar na atividade secular. E foi um plano muito bom, só que eles tentaram interferir com qualquer outra pessoa, daria certo. Daria certo esse processo. O meu processo deu certo, em parte. O meu processo para mim deu certo. Porque até no final de 2013 eu não fui atacado. Muito. Ou não consideravelmente. Em 2014 começa. E aí, pau em cima. Aí realmente atrasa e dificulta o processo. Então, na verdade, não. Meu problema nunca foi com o voluntariado. Foi como eu fiz, né, o processo. Porque eu já fui assumir o voluntariado achando que eu iria ter uma recuperação um pouco mais longa, justamente para garantir que numa atividade secular não tivesse problema, seja de tédio profissional, seja de outras coisas que pudessem acontecer. Seja de falência, de fracasso, qualquer coisa. Demissão, né? Qualquer coisa nesse sentido. Então eu falei, não, vou ficar aqui por enquanto porque eu não tenho coragem de voltar lá. Não, então o que eles acham? Eu deveria ter feito a forceps, tédio profissional, auto perdão. Teria que fazer a fora. Eu preferi um caminho mais tranquilo. Eu falei, não dá, esse caminho mais tranquilo não deu certo, porque caminhões de carretas furacão de argumento na minha cabeça. E aí que tá, a mesma coisa aconteceria da atividade secular se eu não fizesse o auto-perdão, porque o não auto-perdão, na verdade, simbolizaria que eu não estaria obedecendo a Deus. Então eles queriam fazer a forceps para que desse certo. Então eu deveria fazer a atividade secular. Não pela atividade secular em si, mas junto com o processo de auto-perdão. Eu deveria ter feito isso antes, junto à atividade secular, já para. E claro que eu gostaria de fazer voluntariado ao mesmo tempo para liquidar as questões. Eu preferi não fazer isso porque achei que a questão da atividade secular não daria certo ainda, porque haveria problema. Né? E lá o risco de fracasso era maior, vamos dizer, do que no voluntariado. Então eu falei, não, vou fazer uma coisa mais fácil, uma coisa mais tranquila. Mas como houve uma carga muito grande, eu falei, não, poxa, é muito ruim esse caminho. Não que ele seja ruim, mas com essa carga argumentativa é muito ruim. É muito ruim. E veio uma carga argumentativa terrível. E aí justo, anos depois, como foi tanto argumento na minha cabeça, eu falei, poxa, realmente deveria ter feito um processo de auto-perdão mais rápido, porque teria menos argumentos. Mas o voluntariado não estava fora desse plano, na verdade. Então, por isso que eu estou dizendo que o voluntariado não é errado. Não houve um arrependimento disso, porque eu queria fazer o voluntariado junto com a atividade secular. Só que teria que fazer o processo de auto-perdão junto. Aí eles dizem assim, não, mas isso o auto-perdão tem que ser feito. Claro, só que tem um problema. Se ele não der certo, ou enquanto ele não der certo, vai estourar no voluntariado e vai estourar na atividade secular. Então era esse o problema. Então o que eu acho que a repreensão disso é justamente, um pouco sugerindo 10 mandamentos, ou parece ser isso, para que eu faça forceps e rapidamente o processo de auto-perdão. É isso que esses caras querem. É na base da aceleração. Na base da aceleração. É um tratoraço geral, foi isso que aconteceu. Então, descaracterizando esse gol aí, e eu já tinha dito isso antes, ó, o auto-perdão dava para fazer, mas seria uma coisa milagrosa, seria muito difícil, mas impossível não é. Então, fica esse complemento e valeu.